Olá, cá estamos de novo para falar alguma coisa, para podemos, quem sabe, discutir. Podem me mandar mensagens, por que não? Mas hoje eu acho que é um assunto bastante interessante, bastante importante, histórico inclusive, e sempre com o objetivo de discutir, pensar, e sempre direcionado para homens e para mulheres, tá? E assim como a gente vai falar em um tema tão discutido, tão importante, às vezes muito manipulado por interesses, por ideologias, por fakes, que é muito comum nos tempos de agora. O feminismo, que alguns têm um consenso muito distorcido, muito, às vezes, pejorativo, às vezes sem a condição de poder buscar, de poder saber algo mais profundo. E quando a gente fala em feminismo, a gente volta de novo à história que sempre faz parte do que eu falo para vocês, mesmo estando a psicologia, a psicoterapia como pano de fundo que a gente fala. Então há um grande filósofo, começando um pouco para acentuar e para pensar, um grande filósofo, Martin Heidegger, que foi filósofo do século XX, ele diz assim, que a existência é esta característica do homem, de ser fora de si, diante de si, presente, por seus ideais, seus planos e suas possibilidades. Futuro. Estamos sempre nessa, digamos, nesse movimento, nesta dança, nesse vir, por vir, passado ligado ao presente e ao futuro. Então, feminismo, numa definição, é o conjunto de movimentos políticos, sociais e ideológicos que tem como objetivo comum direitos iguais e uma vivência humana por meio da conscientização do feminino e da libertação de padrões. Já falamos em padrões, já falamos em mudanças nos outros filmes, nas outras lives que eu faço uma vez por semana. Então, o primeiro movimento feminista foi quando da Revolução Francesa. Vou falar muito rapidinho, tá? Para caminharmos. Onde uma escritora, jornalista daquela época, Olímpia de Gouges, compôs uma célebre declaração proclamando que a mulher possuía direitos naturais idênticos aos dos homens e que por essa razão poderiam participar direta ou indiretamente da formulação de leis e da política em geral. Um parênteses, né, a ser dito aqui. Esse foi um pré-feminismo, depois eles falam primeira onda, segunda onda, já estamos na quarta onda, mas isso é apenas nominativo, porque para fazer uma divisão, quase que uma divisão didática, mas sempre uma constante, sempre um movimento constante, sempre um movimento com o decorrer dos anos, do tempo, das contingências do tempo. Então, esses movimentos sempre buscando reivindicações, às vezes com avanços, às vezes com conquistas, às vezes não, às vezes uma desilusão, mas enfim, cada momento tem suas particularidades. Neste recomeço, que a gente diz Revolução Francesa, movimentos, houve também na Inglaterra
um movimento que se chama sufragista. 1900, depois da Revolução Francesa, movimento sufragista que decorreu principalmente na Inglaterra, um movimento muito forte, onde as mulheres se uniram e buscaram, principalmente naquela contingência, naquele episódio, a busca da participação da feminina nas eleições. Estivemos nas eleições agora, muito importante. Atenas indico, há um filme que se chama As Sufragistas. Quem não assistiu, tem na Netflix. Assim como há tantos filmes ligados ao ser humano, às mulheres, às telefonistas, um filme bárbaro dizendo dessa força, passa-se na Revolução Espanhola, Tempo entre Costuras, e aí vai. A gente está aí numa pandemia e acho que muitos de vocês devem estar vendo filmes, acho que é tão interessante buscar mais profundamente o sentido desses filmes, historicamente falando, que é como nós estamos sempre situando fatos. Então, agora, feminismo, né? Feminismo que seria. Então, nós falamos do tempo das sufragistas, eu acho que 1800, 1900, 1900, isso aí, desculpem, comecinho. Aí aparece uma grande escritora, entre tantas, que uma hora a gente vai citar, mas uma grande, que eu já falei, que foi a Simone de Beauvoir, que aí ela pontuou mais filosoficamente e mais com sistematização, historicamente, essa essência dos movimentos, até o tempo dela, claro. Então, ela acrescentou com maior clareza, maior fundamentação, um grande livro, com grandes livros, o entendimento de estruturas que oprimiam a mulher, assim como suas origens de relações de poder dentro das estruturas e das instituições. Estamos agora veio 1950, começou a surgir novos modelos, novas ondas, talvez esteja aí junto com essa da Simone que fala segundo movimento, segunda onda, que é a luta pela libertação, onde vem a pílula anticoncepcional, onde a mulher já tinha saído do seu lugar, do lar, do mundo privado. E aí, neste movimento feminista, agora mais contemporâneo, vem um pedido maior da libertação, entre aspas, da mulher. E este talvez um pouco mais delicado, diria, porque vai na base da alteridade, que é o ato de perceber a diferença, o que o eu deve conviver com os outros, ou seja, que o indivíduo tem, segundo o qual os outros seres que são distintos deles, como ser diverso, como ser igual ao diverso, como me relacionar com o outro, como me relacionar com os conceitos do outro e mudá-los, estendê-los, trocar. Como é que é isso? Não, a divisão de gêneros, esse é um conceito que eu não gosto muito. Eu acho que é uma divisão de sexos, homem e mulher, e que isso pode ser realmente essas ideias podem ser trocadas de uma forma muito enriquecida, com enriquecimento.
Bom, esse movimento que a gente está dizendo mais contemporâneo, agora que fala terceiro, já para o quarta onda, esse movimento traz um viés um pouquinho diferente. Trata de assuntos como estupros, violência sexual, sexualidade, questões de gênero. Mas me parece que tem algo aí um pouco distorcido por parte, como eu falei logo no começo, das mídias, e também distorcido por conta das feministas atuais. Alguma coisa parece que como um desafio contra a sociedade, um desafio assim, eu diria negativo, não generalizando, mas há algo aí que nós estamos numa transição, mas às vezes negativa por posturas, por colocações. Porém, esses exageros ou não em determinados temas, determinados assuntos, podem acontecer, estão acontecendo, estamos em transição. Então, acho que nesse momento a gente tem uma delicadeza, é um termo que eu uso muito, mas é verdade, uma delicadeza nesses caminhos, entre o equilíbrio entre as mulheres e entre os homens, e entre as mulheres, entre os homens, entre as mulheres e os homens, e entre os homens e as mulheres. E aí a gente pode perguntar, por exemplo, nessas pensamentos, quem disse que as mulheres não têm direitos iguais? Direitos iguais são uma conquista a duras penas, sim, mas tanto para homens e mulheres, mas passíveis e possíveis de serem conseguidos. Principalmente se essa rivalidade entre homens e mulheres possam ser conversadas, trocadas, mudadas, evoluídas. Salários devem ser iguais? Sim. E o que vale é a competência e a produtividade. Vemos tantos exemplos de grandes mulheres exercendo chefia. Tudo pode ser sofrido, mas é um privilégio. Poder conquistar algo que se deseja, algo que paira, algo que pode acontecer, algo que está acontecendo em mudanças e evoluções, mesmo sofridas. E para terminar, assim, nessas distorções, pensando na mulher, há homens decentes e indecentes. E pode-se dizer que haja uma complementaridade entre homens e mulheres, com seus traços diferentes e também na biologia. Há casos e casos, muito a se pensar. Todos somos sujeitos a ter voz. E para ambos os sexos, eu diria, ambos os sexos, nem doce e nem rude. Um equilíbrio, uma mediação, acho que seria interessante a pensarmos, nem rudes, nem doces, ok? Obrigada, boa tarde a todos, obrigada.